Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretária. Obrigado pela sua presença, por uma explicação muito concreta. Quero começar do princípio, em que pese a qualificação da secretária, uma apresentação muito qualificada sobre todos os eixos, mas parece um pouco constrangedor a gente juntar tantas pastas importantes que são transversais, é claro, mas na estrutura de uma única secretaria. Desde que isso foi anunciado ainda na transição governamental como uma escolha do governador Tarcísio, levantou uma grande preocupação das entidades, sobretudo da área ambiental, mas também de outros setores, de que isso pudesse significar, na verdade, um amontoado de pastas importantes que têm peculiaridades, que têm especificidades, numa única secretaria, e isso acabar significando uma precarização do acompanhamento de cada uma dessas pastas. Ao meu ver, pela apresentação, fica muito evidente que o viés da preservação ambiental é transversal a todas as pastas, a toda a área de trabalho da secretaria, mas eu gostaria de perguntar se a senhora concorda com essa mistura de pastas, de temas, se acha que é a forma mais apropriada de se lidar com a peculiaridade, com a especificidade de cada um desses setores. Em segundo lugar, existe um projeto de lei da deputada Marina Elô, aqui nessa casa, para reconhecer o estado de emergência climática em São Paulo. O reconhecimento do estado de emergência climática é uma medida que já foi tomada por prefeituras, como é o próprio caso da Prefeitura de Recife, por governos estaduais mundo afora, né, como uma medida de, a meu ver, o primeiro passo para a gente lidar com o problema é a gente reconhecer o estado de coisas para a gente poder tomar medidas a partir dali. Por esse aspecto, e por a gente ter vivido só nesse ano, no começo da sua administração e do governo Tarcísio, uma série de eventos climáticos extremos aqui no estado de São Paulo, cujo mais notório foi a tragédia que aconteceu em São Sebastião, eu gostaria de perguntar para a secretária se a senhora concorda que São Paulo vive um estado de emergência climática e se isso deveria ser reconhecido a nível do poder público, tanto por nós aqui na Assembleia Legislativa, quanto pelo governo do estado. Dito isso, aproveitando que essa semana a gente está fazendo a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias do governo, que deve ser votado entre hoje e amanhã, tanto eu quanto outros parlamentares aqui sugeriram uma série de emendas para incluir, dentre as diretrizes, dentre as prioridades do projeto da LDO, medidas de combate, de mitigação, prevenção e adaptação das mudanças climáticas, porque no projeto que foi enviado originalmente pelo governo, isso pareceu muito superficial. E, pelo relatório que foi aprovado na Comissão de Finanças, parte dessas... A gente não vai ter uma lei de diretrizes orçamentárias que dê o tom da prioridade que deveria ser, ao meu ver, acredito que no da senhora também, o combate às mudanças climáticas, porque esse é um tema de emergência global. Então, gostaria de perguntar também em relação aos investimentos previstos pelo governo para políticas de prevenção, mitigação, adaptação dos efeitos das mudanças climáticas, qual que é a perspectiva, pensando já no plano plurianual, se tem a perspectiva de incluir isso com a prioridade que deveriam ser. A gente está se avizinhando o processo do El Niño, né, que coloca as entidades ambientais em alerta, porque a gente já vive um momento de aquecimento geral do planeta, e sempre que a gente tem esse processo do El Niño, a gente vê o tempo ficando mais seco ainda, as temperaturas se elevando ainda mais e aumentando ainda mais o risco de eventos climáticos extremos, queimadas. Na minha região, em Franca, 2 anos atrás, virou notícia no país e no mundo por conta daquela tempestade de terra que tomou conta da cidade, de boa parte da região do interior do estado de São Paulo, que foi uma junção de eventos climáticos atípicos lá. E a gente vem se avizinhar esse fenômeno do El Niño, a gente quer saber, eu gostaria de perguntar quais são as medidas que o governo, que a secretaria estão tomando para já se prevenir, a senhora falou do SP Sem Fogo, mas para já se prevenir, para evitar tragédias maiores por conta desse fenômeno. Gostaria de perguntar também, vou fazer uma longa lista de questionamentos, porque são várias áreas que são muito pertinentes, mas existem alguns projetos, eu gostaria de citar 2, de obras que estão em andamento no estado de São Paulo, que estão sendo discutidas no estado de São Paulo, que eu gostaria de saber se a secretaria tem conhecimento e tem algum parecer a respeito delas. A primeira é a possível instalação de uma usina termoelétrica na cidade de Caçapava. Me parece que quando a gente está discutindo um plano de transição energética para reduzir a nossa dependência de combustíveis fósseis, de fontes poluentes, e aumentar as fontes alternativas, me parece que a construção de uma usina
termoelétrica no Vale do Paraíba, seria um prejuízo ambiental muito grande. Gostaria de saber se a Secretaria tem conhecimento a respeito desse projeto e já tem algum parecer a respeito. E a mesma coisa em relação à barragem no município de Pedreira, ali na região de Campinas, que também já há muitos anos é discutido, já teve uma série de questionamentos do próprio Ministério Público a respeito do alagamento daquela região, dos riscos que são colocados. Então, também gostaria de saber se, em relação a esse projeto, a Secretaria tem conhecimento. Em relação aos parques, não vou me alongar, porque o deputado Donato já falou, mas em relação ao anúncio de estudos para privatizar 4 parques do Estado, né, o Parque Tietê, da Juventude, Jequitibá e Belém, eu gostaria que a senhora pudesse detalhar, sei que está em fase de estudos, como a senhora acabou de dizer, mas, durante a sua apresentação, a senhora disse que haverá toda uma garantia de que, se eventualmente esses estudos concluírem pela concessão desses equipamentos para a iniciativa privada, haveriam garantias para a preservação ambiental dentro dessas áreas. Gostaria de pedir para a senhora detalhar de antemão quais seriam essas garantias que poderiam ser oferecidas para preservar essas áreas em caso de transferência para iniciativa privada. Sobre a Sabesp, que o deputado Donato já muito bem perguntou. Nós todos, principalmente os deputados que são alinhados à pauta ambiental aqui na Assembleia, a gente vê com muita preocupação, de antemão, secretária, a possibilidade de privatização da Sabesp, que foi anunciada durante a campanha eleitoral, foi um tema importante de discussão da campanha eleitoral e que, desde que o governador Tarcísio tomou posse, ele não escondeu a sua intenção de empreender um processo de concessão da Sabesp. A Sabesp, como a senhora sabe, é uma empresa lucrativa que só de 2022 em relação a 2021 teve um lucro de mais de 3 bilhões de reais e que atende 375 cidades. Então, a maioria dos municípios do estado de São Paulo são abastecidos pela Sabesp e é numa proporção de mais ou menos 75% do lucro da Sabesp ela vem dos municípios da região metropolitana, que tem grandes contratos, e o restante, os outros 25%, ficam na maioria dos municípios que ficam no interior, que boa parte deles são municípios pequenos, de cidades pequenas, onde, de fato, não dá lucro para a Sabesp ou para qualquer empresa você manter uma rede complexa de tratamento de água e de esgoto numa cidade muito pequena do interior. Ao mesmo tempo, são cidades que precisam do serviço de saneamento básico, independente da questão da lucratividade. Então, é uma preocupação muito grande. Gostaria de saber se já tem alguma previsão, dentro dos estudos que estão sendo realizados, de como garantir para que, eventualmente, num caso de privatização da Sabesp, do qual espero que não aconteça, nós vamos nos posicionar contra aqui, mas quais seriam as garantias para pequenos municípios do estado de São Paulo, que não são lucrativos a instalação de uma rede de saneamento básico lá, para que eles não ficassem desassistidos? Porque é muito fácil você ter a concessão do contrato de saneamento básico na cidade de São Paulo, ou na cidade de Guarulhos, por exemplo. É muito difícil você fazer isso no município de Aras, que é um município de 5 mil habitantes, que depende, essencialmente, do tratamento de água da Sabesp, para não falar de que, mundo afora, processos de privatização da rede de saneamento básico de água têm sido mal sucedidos. Tem um estudo de um instituto holandês que diz que, do ano de 2000 ao ano de 2017, foram pelo menos 267 casos de reestatização dessas redes. Então, me parece que a intenção do governo do estado de São Paulo, que está em processo de estudo, mas ela não se embasa nos exemplos internacionais que a gente teve, de cidades e estados como Atlanta, Nova York, Paris, Berlim, Frankfurt, Buenos Aires, que são todos exemplos de governos que, depois de fazer uma experiência com a privatização, viram que era ineficiente, porque chegaram à conclusão de que um serviço tão vital, tão complexo e tão necessário como o acesso à água e ao saneamento básico não pode ser deixado na mão da iniciativa privada. Da mesma forma como aqui no nosso próprio país, a gente tem exemplos que eu considero muito mal sucedidos, como é o caso da privatização da SEDAI, que o deputado Donato já me antecipou, e que aumentou muito o número de reclamações em relação ao serviço depois que foi privatizada. O caso da COSAMA de Manaus, que já aconteceram pelo menos 3 comissões parlamentares de inquérito desde que ela foi privatizada, que 2 delas apontaram a necessidade de reestatização. Então, gostaria de perguntar qual que é o embasamento, qual que é o parecer da Secretaria, se existem tantos exemplos que são mal sucedidos. Inclusive, me preocupa muito, porque, como a própria secretária disse, o processo de privatização de construção da Sabesp ainda está em discussão. Então, da mesma forma como o deputado Donato apontou que, na
composição da direção da Sabesp já existe um indicativo favorável à privatização, a Sabesp também anunciou um plano de demissão incentivada que podia atingir até 2.000 funcionários. Eu não vejo qual que é o motivo de um plano dessa abrangência. E se, de fato, a Sabesp tem um intuito de demitir cerca de 2.000 funcionários, gostaria de saber se existe alguma perspectiva de abertura de novos concursos para repor esses quadros que eventualmente forem desligados, porque não tem nada que indica hoje que até o momento que a Sabesp vá ser privatizada para estar acontecendo um processo de desmonte, de fechamento de portas. Para terminar as minhas últimas 2 perguntas, eu não posso deixar de falar, secretária, sobre a situação de São Sebastião, que não foi o único, mas foi um caso muito evidente e que despertou a atenção das autoridades públicas, da imprensa, da sociedade paulista sobre a urgência e a atualidade da crise climática, da emergência climática que a gente vive. Foi uma cena desesperadora e nós realizamos, a Comissão de Habitação daqui da Assembleia realizou uma audiência pública no qual convidou os representantes da Associação de Moradores dos atingidos no município de São Sebastião. E a população ela acusa uma série de negligências do governo estadual, mas, sobretudo, do governo municipal. Inclusive, que foi repercutido pela imprensa, que alguns desses atingidos foram mandados de volta para suas habitações, para suas casas que estão condenadas, que estão em condição de insegurança. Na semana retrasada ocorreram novos alagamentos naquela região do litoral norte, sobretudo em São Sebastião. Então, gostaria de perguntar para a secretária, especificamente em relação a São Sebastião, quais medidas estão sendo tomadas para recuperar aquela região, para garantir o mínimo de dignidade para a população que já foi atingida por essa tragédia e para evitar que outras cenas como aquela se repitam. E, por último, em relação ao programa Refloresta SP, a gente encontrou no site do governo do Estado, também do período anterior ao atual governo, de 2021, uma matéria que ele anuncia em relação ao programa Refloresta uma meta de reflorestamento de 1,5 milhão de hectares. É uma matéria do ano de 2021, e na apresentação da senhora foi falado sobre 37.500 hectares até 2026, se eu não me engano. Então, só gostaria... Eu sei que era uma matéria proveniente de uma outra gestão, de um outro governo, mas por conta desse abismo entre os números, em que um fala de mais de 1 milhão de hectares, eu gostaria de perguntar, de fato, por que acontece essa desincronia nos dados e, de fato, qual que é a perspectiva de reflorestamento. Perdão pela série de perguntas, mas muito obrigado pela sua participação. Obrigada.